Boa noite, galera. Me confirmem se o som tá chegando direitinho aí. Antônio Sérgio. Ave Maria, sintonizado por aqui. Valeu, meu rei. João Vitor. Boa noite. Contando os segundos. Vamos nessa. O Thiago tá aqui também, meu velho. Na maior expectativa. Diz aí como é que tá chegando o áudio. Pronto. Tudo ok. É isso aí. Bom, pessoal, muito boa noite. Hoje nós faremos aqui uma live focada em investimentos. Temos aqui um convidado super especial que vai nos ensinar aqui como começar do zero a investir, mesmo tendo pouco dinheiro. O meu nome é Dário Santos e esse é o canal Bate-Papo com Dário. Nesse canal trataremos sobre diversos assuntos, sobre empreendedorismo, investimentos, entretenimento, tecnologia e tudo que vier. Sem muita espera, sem muita delonga, eu quero chamar aqui o meu amigo Thiago Sena. Fala, boa Thiago. Noite. Tudo bom? Tudo beleza. A galera aplaudindo você aí. Opa, que beleza. E aí, grande Dário? Pois é, Thiagão. É o maior prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Esse nosso espaço, para a gente estar falando um pouquinho sobre investimento, né? Estamos vivendo aí um momento difícil, do ponto de vista mundial, né? No que diz respeito a dinheiro e saúde, né? Claro, mas, assim, infelizmente, as coisas acabam caminhando juntas. Eu estou em uma região que, por exemplo, nós tínhamos na casa de 3 milhões e poucos desempregados. Hoje aumentou cerca de 600 mil. Pois é. Então, temos um cenário muito caótico. E, dessa forma, eu entendo que a gente não pode jogar dinheiro fora e tem que saber investir um pouco o que nós temos, né? Exatamente. Uma situação especial, quer dizer, horrível, onde muitas pessoas acabaram ficando desempregadas, então eles estão com dinheiro no bolso, né? Sim. Então, se está com dinheiro no bolso, não pode jogar fora, tem que investir. Então, hoje eu estou aqui com o Thiago, que é engenheiro, e tem um curso super especial aqui sobre educação financeira. Tiagão, fala um pouco sobre você, o que é que você tem feito. Está contigo aí. Boa noite a todos, primeiramente. Eu sou o Thiago, eu vim como engenheiro de produção focado em... eu quero ir para a indústria, eu quero trabalhar para melhorar processos. E aí, no final das contas, o que eu foquei realmente é eu preciso investir. Porque quando eu comecei a entender minha vida, acontecia que eu tinha um plano de trabalho, mas eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. E isso é uma coisa muito engraçada, porque quando a gente pega no nosso meio social, principalmente assim, eu, jovem, no meio de meus amigos e mesmo, quando eu parava para conversar, não passava na mentalidade das pessoas discutir o que fazer com o dinheiro. Então a gente foca em trabalhar, em ser promovido, mas o que é que a gente vai fazer com esse capital? A gente está preocupado realmente com o que vai acontecer lá na frente, quando a gente quiser parar de trabalhar. Tudo isso aí veio na minha mente e eu comecei a estudar. Eu sempre fui um cara que, quando eu tinha algum foco, algum objetivo, eu sempre fui à luta, sempre busquei realmente me especializar naquilo para ter uma condição. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente com o meu dinheiro e isso tem que trazer um benefício. Então eu comecei a estudar, tentei fazer diversos caminhos, então eu fui para o lado de fazer o famoso day trade, a operação de dia e noite,
entrava no computador, porque minha aula era só de noite, então durante o dia eu estava em casa, eu queria ganhar aquele dinheiro fácil, rápido, como a grande maioria das pessoas pensam, mas eu quebrei bastante a cara. Essa é a melhor coisa da minha vida, assim. Como eu quebrei muito minha cara na prática, eu aprendi errando e aí fui seguindo o caminho perfeito, assim, perfeito entre aspas, né? Mas o caminho que realmente me levou ao que eu realmente precisava, que era me educar financeiramente, usar o dinheiro do meu trabalho, do meu suor, para que aquilo ali fosse empregado em alguma coisa muito boa que consequentemente ia me trazer um benefício lá no futuro, quando a gente pensa lá para a aposentadoria e quando a gente quer ter uma vida mais tranquila. Show de bola. Temos aqui já alguns recadinhos aqui, ó. Esse aqui é especial, ó. Esse aqui, Aí nem conta, né? esse aqui é super especial. Aí Um é. forte abraço, Eulina. Eulina, para quem não sabe, é a mãe do nosso querido Tiagão aí. Beijo, mãe. Tem outro rapaz aqui também que apareceu aqui, mandou uma boa noite para você aí. É da minha idade, ó. Essa Da foto sua aí idade. mesmo. Walter, um forte abraço, meu irmão. Fica com a gente aí. Agora, esse aqui eu não entendi, Thiago. Como é que pode isso aí, cara? Ah, isso aí é pessoas que estão querendo investir, mas ainda não tem um caminho muito bem definido. Aí vem com esses elogios para querer um desconto no curso, alguma coisa desse tipo aí, com Ah, certeza. quer dizer que você, então, ao longo dessa sua caminhada, você acabou mudando um pouquinho o foco, digamos assim, né? Você não saiu da sua Bastante. área, mas existe uma probabilidade muito grande de você enveredar por essas coisas aí. Mas, Tiagão, tendo em vista essa questão de coronavírus, de problema presidenciável, governo e tantas coisas, enfim, aí que tem acontecido no nosso paizão aí, como é que anda a nossa economia, cara? Qual é o seu ponto de vista para a economia do nosso país, do Sim. Brasil? É legal a gente comentar o seguinte: o Brasil, ele historicamente é um país complicado. Eu acho que se você pegar a história econômica do nosso país, nunca teve um momento ótimo. E é até um outro recado esse que a gente dá para o pessoal que fica aguardando, pô, eu tô melhor momento, agora tá complicado. Nosso país nunca teve esse momento. Então, se você tá aguardando, tem alguns 500 anos aí que você poderia estar aguardando o melhor momento para começar, né? Mas assim, realmente, olhando hoje, nós temos um cenário meio complexo, meio turvo, mas que ele tem mudado para um caminho que a gente diz o quê? A gente está percebendo que a população brasileira está entendendo que não é simplesmente o governo que vai resolver o seu problema. Então, com esse movimento que está acontecendo, o que a gente percebe é a economia está indo para um novo caminho de um país focado em se desenvolver, ainda não está desenvolvido, nem longe disso, mas essa transformação que políticas econômicas e reformas estruturais foram feitas está realmente trazendo um cenário que está incentivando a economia a se desenvolver, mas precisa que todo o país seja desenvolvido junto, tanto Sim, intelectualmente, culturalmente e comportamentalmente também. verdade. Então, você falou intelectualmente, isso aí me leva a entender que existe aí, no seu ponto de vista, uma lacuna no ponto de vista educacional, digamos assim, né? Sim. Realmente, eu penso dessa forma, eu entendo que existe a necessidade muito ampla de um maior investimento nesse âmbito educacional, no que diz respeito à educação financeira. E aí eu fico preocupado, cara. No seu ponto de vista, como é que o brasileiro tem investido? Como o brasileiro Show. investe, cara? Assim, se a gente, antes de responder essa pergunta, a gente tem que voltar para outra coisa. Como era o país em relação a investimentos antes e como ele está agora? Então, assim, se você pegar na história recente, que nos anos de 1998 para 2000, a gente tinha um período com juros dentro do país de 40%, 50% ao ano, era impossível você discutir investimentos de uma forma muito normal, porque o próprio dinheiro parado no banco, no tesouro, investimentos de sem risco, ele já tinha um retorno que era impraticável em qualquer outro país de uma economia normalmente estruturada. Então, o que é que aconteceu?
a gente criou um monstro. A população se educou de que deixar o dinheiro parado no banco, numa poupança, numa aplicação conservadora, já era sensacional. O problema era sempre o lado inflacionário, né? Nosso país passou por um momento de hiperinflação, e isso tá a gente vindo o quê? Criou-se uma cultura e um medo no país de que o melhor a fazer é sempre deixar no banco, porque ele vai estar protegido, ele vai estar rendendo, e você consegue bater um pouco a inflação ou ficar quase no 0 a 0. Só que o que é que aconteceu no nosso país? A gente veio de uma mudança de política econômica, que nossos juros veio caindo, e foi chegando cada vez nas marcas históricas minhas. Então, hoje a gente tem uma taxa Selic de 2% ao ano, quer dizer que se você deixar o seu dinheiro parado no banco, ele provavelmente não consiga render mais do que 2% em um ano. Então, se você bota 10 mil reais, R$ 1.000, você está falando de ganhar quanto em um ano? Quando você falava de um juros de 40%, você tinha 1.000, no ano seguinte você tem 1.400. Agora, quando você fala de 2% ao ano, a gente está falando de R$ 1.020. Então, não sai do lugar. Isso me deixa preocupado porque 25% da minha segurança hoje está justamente na Selic, né? Mas tudo Não bem. é uma preocupação. Por quê, Dário? Quando você me perguntou como o brasileiro investe, eu queria até mostrar aqui um painelzinho que eu preparei. Eu peguei uns dados bem gerais aqui e esse dado mostra realmente como está o funcionamento da nossa população. Mais da metade da população brasileira não investe. O dinheiro fica parado na conta corrente, você ganha, gasta e pronto. Não tem mais para onde correr. E aquela população que está investindo foca na poupança. E a poupança vem com esse cenário. Ela veio seguindo essa redução de taxa de juros e hoje a gente está falando de uma poupança que rende 1,4% ao ano. Então, pior ainda. E quem não está na poupança, ou vai estar na Previdência, ou no fundo de investimento, que a gente vai discutir isso, mas tem muito produto que os bancos colocam que não traz um resultado, um rendimento satisfatório para o cliente, às vezes até um prejuízo, é até engraçado discutir isso. Uhum. E títulos privados e públicos, basicamente isso. Tem uma pequena parcela da população que vai procurar um outro tipo de investimento. E aí, se a gente for falar, excluindo essa população que não investe, a gente está falando de que quase 90% da população só tem poupança. Ixi. Assim, é importante sinalizar que essa conta não fecha 100%, porque às vezes uma pessoa investe em mais de um tipo de investimento, e o CPF dela vai contabilizar. Mas é absurda a diferença de como a população investe. E assim, só a fase de comparação, nos Estados Unidos, em torno de 50% da população já investe em ações, enquanto no nosso país a gente está lutando para 2, 3% no máximo. Então ainda é um abismo gigantesco vindo de educação financeira e problemas culturais e mentalidade mesmo da população, porque veio dessa criação que o melhor a se fazer é deixar o dinheiro parado no banco, porque ele sozinho vai resolver todos os problemas como era no passado. Então a gente mudou muito o cenário. Então temos aí, então, você entende que essa seria uma justificativa para esse comportamento do povo brasileiro? Então, se a gente for discutir antes da justificativa, mas o efeito disso é um cenário maravilhoso, entre aspas, né, porque na prática não é nada, é você perceber que 46% dos aposentados dependem de parentes, 28% de caridade, 25% são obrigados a voltar a trabalhar e somente 1% dos aposentados é realmente independente. E isso é consequência do que você construiu ao longo da sua vida. Você sai da escola com aquela ideia que você tem que trabalhar durante 60 anos, até seus 60 anos, e depois vai estar tudo resolvido. Porque você acha que alguém vai resolver isso para você. Alguns lugares isso acontece, como por exemplo, uma empresa que já faz uma previdência privada para o colaborador, que ele já retira o dinheiro do salário e aquilo ali já vai direto para uma previdência. Essa previdência vai bancar essa independência. Mas e se a empresa não fizer? Está na sua mão.
E Fica como na a gente mão. não tem essa falha de educação financeira, não tem para onde correr, e aí a grande maioria vai depender dessas três condições. Ou nunca parar de trabalhar, corrida dos ratos, ou depender de uma caridade, ou depender dos próprios filhos e parentes para sustentar. E esse cenário é péssimo. Eu tô vendo aqui um comentário aqui interessante do Walter. Ele diz o seguinte, ó. Não é esse comentário que eu queria, é esse aqui, ó. Somos educados para ser tutelados. Isso é verdade. Isso aqui reflete claramente aqui esse número aqui desses 46%, por exemplo. Sim. Como a gente não passa a nossa vida inteira sem tomar conta, no final da nossa vida vai voltar de novo a alguém tomar conta. E aí o efeito dessa educação financeira vem exatamente para mudar isso. Como você hoje, enquanto está trabalhando, já foca no que vai acontecer lá na frente, para você mudar esse número. Esse 1% se tornar cada vez valores maiores. E aí se você pega comparando de novo com os Estados Unidos, em que metade da população, enquanto ainda está ativa, investe em ações, quando você vai chegar na aposentadoria, são pessoas que vivem numa qualidade de vida muito boa. Por quê? Passou a vida preparando o terreno, construindo a sua fortaleza, seu castelo, para depois morar nele. Enquanto E, que a gente, naturalmente, a gente não constrói nada ao longo da vida. A gente só acumula, 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 e aquilo não faz nada por nós. E aí, uma hora a conta chega. exatamente. Inclusive, tem uma coisa legal, que é exatamente o que está acontecendo hoje, Dário. Se a gente fosse pensar em o que está justificando isso aqui tudo, é exatamente esse novo movimento. Que o que acontece? Tudo que aconteceu de 90% das pessoas não vão se aposentar com a mesma qualidade, a poupança não rende mais, essas coisas que vem flutuando na mídia, fez com Uhum. que as pessoas abrissem um olho para investimentos em bolsa de valores. Só que ainda temos que resolver alguns problemas, que é a parte da mentalidade. Mas isso aqui a gente discute um pouco mais para frente. Mas já é perceptível a Uhum. variação que a gente teve de pessoas que investem. Não dizendo que só já entrou e já está fazendo certo. Tem muita gente que ainda está fazendo errado nessa conta aí de 2,8 milhões de pessoas. Sim, Mas a sim. gente está falando de que em 18 anos foram 3.000% a mais e em 3 anos foram 350% a mais. Então, essa queda de taxa Selic, essa mudança de informação, as pessoas irem para a internet falar desse assunto abertamente, mostrar que não é um tabu, não tem nada de ruim, foi o que abriu a porta de colocar esse sangue novo. E esse sangue Uhum. novo, mais engraçado, é entender como é que essas pessoas se comportem. Porque a mentalidade é, se eu vou entrar na bolsa, eu preciso de dinheiro. Só que nesse estudo, 30% das pessoas que investem com menos de R$ 500 pela primeira vez. Então não precisa de muito dinheiro para começar. Se a gente olhar que 81% das pessoas que entram na Bolsa de Valores usam até R$ 10.000, é um número que é viável para a maioria das pessoas que está entrando, com Sim. aquele foco de já tenho meus 20 e poucos anos, já tenho meu dinheirinho, ou já tenho os meus 40 e estou pensando lá na frente e já tenho um dinheiro acumulado e eu posso entrar na Bolsa. Eu não preciso de R$ 100.000 para investir, de R$ 50.000. Tem gente que tem? Tranquilo. Mas você pode começar com menos, e é o que está acontecendo hoje. Porque se a gente olhar, 33% das pessoas que estão investindo são de 26 a 35 anos de idade. O Sim. ponto é, eles não representam o valor financeiro disso, porque são pessoas que estão iniciando sua vida. Então Claro. ele está ali com aquele salarinho, pô, meu salário mínimo, meus 1.000, R$ 2.000 que eu ganho, eu consigo tirar 300, 400, R$ 500 para começar. E aí o valor financeiro que isso representa dessa grande massa de quem está entrando é apenas 8% da bolsa. Ou seja, a grande fortuna ainda está nos magnatas, né? É Daquela outra galera que já tem um fatia. tempo de vida maior. É. Mas a gente percebe essa mudança real acontecer. Interessante, Thiago. Desse ponto de vista aí, cara,
Por que é tão importante investir? Rapaz, investir é a condição que você tem para construir uma ferramenta que vai te remunerar eternamente. Porque nós somos seres que não conseguimos trabalhar até a morte sem parar. Nosso corpo não aguenta. Só que o dinheiro, ele pode trabalhar 24 horas por dia até você morrer, sem problema nenhum. E aí investir é exatamente construir essa ferramenta. É a arca que vai te carregar durante o dilúvio. Se você esperar o dilúvio chegar e não fazer nada, você vai ser carregado. Agora, se todo dia você está lá, todo mês, lutando para construir sua arca e chegar o dia do dilúvio, você vai navegar e sem ter que fazer mais nada, porque ela já foi construída. Verdade. Olha o comentário do Bernardo. Bernardo, meu irmão, um forte abraço. Olha aí, ainda bem que eu investi, né? Que eu tenho FIFlex Com previdência. É. Caso contrário. Porque, assim, essa foi a maior tutela que foi criada no mercado até hoje. A empresa fala para você, ó, você não sabe administrar seu dinheiro, então eu vou administrar para você, para quando chegar a sua aposentadoria, você ter como se sobreviver. Porque se você não fizer nada, eu te dei o dinheiro inteiro, vai chegar lá e você vai estar dependendo de parente, de caridade, ou de continuar trabalhando eternamente. Exatamente. Observando esse seu último slide aqui, ó, voltando um pouquinho no assunto, os jovens de 26 a 35 anos, né, que são os da nossa geração aí, né, os atuais, tem investimento médio, como você mostrou, de R$ 1.600 e poucos reais, né, R$ 1.622. Exato. E isso é uma coisa que Walter falou aqui que realmente tem tudo a ver, né? É importante saber que a bolsa não é só para os milionários, mas para quem quiser. Quer ser um. Tem uma frase ótima que diz assim, ó, você não precisa ser rico para investir, mas se você quiser ser rico, você precisa estar investindo. Exatamente. É uma coisa muito séria isso. Agora é interessante, Thiago, que mesmo a grande massa não tendo conhecimento, ainda assim existe uma grande parte que conhece dessas oportunidades de investimento. Mas ainda assim as pessoas não entram, não querem investir, né? No seu ponto de vista, por que essa grande maioria não toma essa tendência de entrar logo no mercado de investimentos? É perfeito isso aí. De novo, a cultura que é enraizada, como as pessoas são criadas, como a gente cria preconceitos na cabeça das pessoas de como é que você tem que lidar sua vida. Você sai de casa com sua família dizendo o quê? Você tem que trabalhar e tem que ter uma casa. É o básico. E aí você faz o quê? Eu preciso trabalhar, fazer um financiamento, pagar esse financiamento para ter minha casa. E aí você faz o financiamento de 30 anos. Ou seja, acabou sua vida. Você vai ser uma pessoa que vai trabalhar para daqui a 30 anos ter uma coisa, que é o seu apartamento. Verdade. Ou seja, nosso problema está na diferença entre ativo e passivo. Eu leio bastante livro em relação principalmente à mentalidade de investidores, de pessoas que têm sucesso, que chegaram lá, que alcançaram realmente um patrimônio significativo. E uma das coisas que é padrão, assim, se você pegar na história de todos os milionários, bilionários do mundo, eles têm um comportamento seguinte: acumular ativos muito mais do que passivos. Então eu trouxe aqui só para sinalizar. Ativo é os investimentos que você faz, é o que você tem de bens e direitos que gera renda. E passivo, na contabilidade, seria os recursos de terceiros e obrigações a pagar. Ou na nossa conta, realmente, bens que tiram o seu dinheiro ou dívida que você possui. E o segredo é você ter um patrimônio líquido. E o patrimônio é a diferença dos dois. Então, quanto maior o seu ativo e menor o seu passivo, maior o seu patrimônio, e é o patrimônio que trabalha por você e gera riqueza. Então, para a gente sinalizar e tentar mostrar realmente como seria isso. Ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. As ações, os investimentos em tesouro, direitos autorais, se você tem uma música, um livro, ou então se você tem um imóvel para alugar.
é a isso que vai entrar dinheiro. Então, você acumular ativos é você acumular coisas que vão rentabilizar e gerar renda. Enquanto passivo é aquilo que tira dinheiro. Seu carro é um passivo. Todo ano ele desvaloriza, tem manutenção, tem IPVA, tem tudo que você tem que pagar para manter aquilo ali. Então você compra de 200 mil, daqui a 100 anos está valendo 100 e você já gastou outros 100. Ou seja, o dinheiro que você pagou para ter aquilo, você já pagou o dobro e aquilo não gerou nada de renda para você. É os impostos que você paga, é os bens de consumo que você compra e aquilo não gera nada de resultado para sua vida. E aí na nossa cabeça, eu preciso trabalhar para comprar passivos. Enquanto que as pessoas ricas pensam, eu preciso trabalhar para comprar ativos, esses ativos me gerarem renda e eu comprar passivos. Então o ativo cresce mais rápido do que o passivo. Então essa mudança de mentalidade que é o mais importante, que faz as pessoas não terem uma condição de vida. Então quando você pensa em ativo antes de passivo, você quebra essa corrente e aí sua vida começa a ir para o outro patamar. Você vira aquele 1% dos aposentados. Rapaz. Tiago, me diga uma coisa. O cara que troca de moto 2 vezes por ano, você está fazendo investimento em ativos ou passivos? Passivos 100%. Porque 2 anos você só fez deteriorar, perdeu o dinheiro investido e na prática aquilo não rentabilizou nada para você. Enquanto que Exatamente. se você tivesse comprando um ativo, você poderia em 2 anos vender aquele ativo pelo dobro do preço e usar metade do dinheiro que você ganhou para comprar um passivo, enquanto que metade do dinheiro que sobrou você possui. Exatamente. Sérvio Túlio, boa noite. Aqui é o Sérvio Túlio, que estaria conosco na semana passada, falando sobre contabilidade, sobre como abrir uma empresa do zero e tal. E logo mais estaremos divulgando a nossa próxima live com ele. É um profissional super capacitado em contabilidade. E Um abração. contabilidade é a língua dos investimentos, tá? Exatamente. Olha aí, olha o que o Bernardo está falando aí. Ó. Mas isso é difícil de ficar milionário com tantas crises. Há mais de 10 anos que a minha aplicação na variável não superou a renda fixa. Tem que pensar como é que você está usando essa renda variável. Porque a minha esse ano já deu 40%, não, 20%. Só nesse Segura, ano. segura. Agora eu quero saber de você o seguinte. Olha, rapaz, rolou um elogio aqui, ó. Realmente, Lino, eu também gostei, porque esse tema aqui é um tema que gera muita atrapalhação. Por exemplo, Gera. o cara que tem uma casa própria, ele tem uma segunda alocada, e a primeira ele aluga para gerar renda, e ele paga pela segunda. Né? Temos aí uma renda, o que é Perfeito. uma renda Passiva. passiva, porque está gerando lucro para a gente. Né? Então, mamãe está orgulhosa aí, ó. Rapaz, o cara é fera E mesmo. é uma coisa legal da gente pensar, Dário, que é possível você transformar passivos em ativos. Sim. Se você compra um carro e usa ele como Uber para gerar renda, você está transformando o passivo em ativo. Ele está pelo menos se bancando. Você É, consegue manter o prejuízo do passivo como manutenção simplesmente com aquele dinheiro gerado. É a mesma coisa do apartamento. Eu já vi uma vez o cara comentando assim, até é uma piada, né? Mas o cara financia um apartamento, bota esse apartamento para alugar, pega o aluguel, paga o financiamento e fica com o restante. Ele faz o financiamento de 2.000 e aluga 2.500. Todo mês ele fica com 500 e o cara tá pagando o financiamento. Ele tá transformando o passivo em ativo. Aí quando exatamente. termina o financiamento, ele tem agora o passivo, né? Porque é onde ele vai morar, mas ele também possui um bem que ele não teve que financiar aquilo. Então é um ótimo movimento. Agora, Tiago, se eu tô perdido em tantas opções de investimento, hoje você tem várias corretoras, você tem a XP, você tem um monte de opções para você investir. Eu lhe pergunto, por onde começar? Como é que eu Tá. começo nesse meio dos investimentos aí? O que é necessário? Então, para a gente começar nesse cenário, primeira coisa é que a gente tem que trazer alguns conceitos, trabalhar a mentalidade e depois ir para a prática. Então, eu gosto de apresentar logo esse conceito.
o poder dos juros compostos. Esse efeito bola de neve é uma maravilha porque você consegue trazer uma metáfora que todo mundo entende o funcionamento e isso realmente acontece com seus investimentos. O que é um efeito de bola de neve? Você pega uma pequena bolinha e joga numa ladeira de neve. Ela vai começar a rolar bem devagar e bem pequena. Só que à medida que ela vai rolando, ela vai ganhando força, vai pegando volume, vai aumentando sua velocidade, vai crescendo cada vez mais, e à medida que ela desce, ela vai aquecendo esse movimento e se tornando exponencialmente maior. E é isso que acontece com os investimentos. Então, quando você pensa que você pode deixar o seu dinheiro parado lá e você reabastece ele com a neve que está do lado de fora, ela vai ganhando força. E o efeito de juros compostos e só um parêntese para o pessoal perceber aqui o efeito. Se eu te perguntasse para a grande maioria das pessoas agora, você tem duas opções: ganhar R$1 milhão hoje ou ganhar 1 centavo por dia durante 30 dias, só que a cada dia esse centavo dobra. A grande maioria vai escolher 1 milhão. 1 centavo, 1 milhão, eu prefiro 1 milhão. Só que quando você escolheu esse milhão, ao invés do efeito dos juros compostos naquele 1 centavo, você deixou de ganhar 10 milhões. Porque se você botar aí 1 centavo multiplicando todo dia por 2 e até 30 dias, dá 11 milhões em 30 dias. Esse é o efeito de juros compostos. Só que aqui eu botei um número de dobrar por dia. Às vezes você dobra em 2 anos. Então, isso se estica mais ao longo do tempo. Mas acontece. Se a gente comparar com o efeito do coronavírus, foi isso aí. Por que tantos casos acontecem? É aquela curva. Ela começa devagarzinho, mas como cada pessoa passa para 4 e cada 4 passa para 4, daqui a pouco aquilo ali pega um ritmo que não para mais. É a mesma coisa dos investimentos. Você passa um tempo longo desenvolvendo, sem muito crescimento, sem muito desenvolvimento, mas quando você chega a um momento que gera essa virada de jogo, o dinheiro que você ganha só de juros é o dinheiro que sustenta 1 mês, 6 meses, 1 ano de sua vida, a depender do quanto essa bola se tornou gigante. Sim. E aí é a conta que você faz dos bilionários. Por que os caras são bilionários? Porque o dinheiro que eles ganham sem trabalhar é muito maior, são 10 vezes o que eles gastam por ano para ter uma vida de luxo. E aí o dinheiro não acaba nunca mais. Não porque eles estão fazendo bem feito, mas porque o efeito bola de neve faz isso e você não para. Uma vez que ela começou, já foi. E aí, só para vocês sentirem o efeito de bola de neve, aqui eu não vou entrar muito no detalhe técnico, mas peguei uma aplicação aí na faixa de 7% ao ano, durante 10 anos, se você começasse agora do zero, botando R$2.000 por mês. Você chegaria a 338 mil reais em 10 anos. Ah, Thiago, não é muita coisa e tal, vamos nessa. E se eu botasse para 20 anos? Os 338, na mesma condição, no dobro do tempo, multiplica por 3. Vai para quase R$1 milhão. E se eu botar agora para 25 anos? Ele já foi para 1,5 milhão. E se eu botar para 30 anos? 2,2 milhões. E aí você percebe que não tem um efeito de multiplicação constante. Cada vez que o tempo vai passando, como você tem mais dinheiro aplicado e a bola de neve se tornou maior, ela rapidamente aumenta mais ainda. Então não é a mesma proporção do começo. Você demorou 10 anos para juntar 333 mil. Mas em 5 anos você saiu de 1,5 milhão para 2,2 milhões. Esse é o poder dos juros compostos que as pessoas ignoram. Sensacional, cara. É um cenário complexo, difícil de manter, né? De maneira persistente ali, né? Depende do perfil, a gente vai comentar isso lá na frente, mas assim, 7% ao ano é um número viável para quem tem uma carteira muito diversificada e a exposição em renda variável. Óbvio que se você fugir da renda variável, isso aqui é um cenário que você não vai ter mesmo. Mas dentro da renda variável é viável. Dentro da renda variável é viável, né? Exatamente. Ô Thiago, nesse caso dos juros compostos,
em investimentos afins aí. No seu ponto de vista, qual é o maior risco que nós temos em alguns investimentos? O que a gente pode fazer para evitar essas armadilhas que nos aparecem? Legal. Antes de falar dos riscos, eu gosto de falar o seguinte. Primeiro ponto, você tem medo. O que barra as pessoas de fazerem algo é medo. Vou até fechar aqui a apresentação, porque não vou falar disso aqui agora não. Mas se a gente fosse falar da mentalidade das pessoas, por que uma pessoa não dirige? A pessoa não dirige porque ela tem medo de dirigir. Ela nunca pegou no carro. E aí, se ela entrar na autoescola, ela vai, meu Deus, eu não tô entendendo nada disso. Aí, se ela passar da parte da autoescola e for para a parte prática, vai se embolar na hora de ligar o carro, de passar a marcha, tem que ficar ajustando o retrovisor, engasga na saída, o carro morre. É um processo complexo. E aí você vai fazendo o quê? Vai treinando, vai colocando aquilo em prática. E aí, você daqui a pouco tá tirando sua carteira. Mas ainda existe um medo do trânsito. Então, quando você pega o carro, você fica atento, você fica nervoso, com medo de cometer um erro, e aí dirige devagar, tá ali prestando atenção em tudo. Mas daqui a alguns anos, você não vai nem perceber que você está dirigindo. Então, você construiu uma trajetória até entrar no carro, ligar a chave, acelerar e ir embora. E às vezes você nem lembra que você está dirigindo. Aí você está conversando com a pessoa do lado, você está fazendo alguma coisa na sua cabeça, um plano, e ao mesmo tempo você está dirigindo. Então investir é exatamente a mesma coisa. Você começa de uma forma complexa, mas no final das contas você está fazendo alguma coisa que vai virar uma rotina. E aí a gente tem que quebrar esse medo. Esse medo, eu até alinho um cenário engraçado. A gente tem medo de fazer aquilo, mas a gente quer fazer de um jeito tão rápido, para ter um resultado tão rápido, que a gente se expõe ao pior dos riscos de todos, que é o risco da ruína. Que, por exemplo, o que é um risco da ruína? É você pegar uma moto que você não tem conhecimento, nunca dirigiu, e sem capacete, com uma bermuda sem camisa, sem sapato, sem bota, sem luva, e se jogar na estrada e dirigir a 200 km por hora. Você está se expondo ao risco da ruína. Um cara que anda 200 km por hora é um profissional, ele está com todos os equipamentos de segurança, ele já tem um histórico de conhecer a moto, já tem um tempo de prática, e ele está no ambiente controlado de corrida para fazer aquilo. E as pessoas fazem isso. Eu tenho medo de ir para a bolsa, mas me falaram que é bom. Então eu vou para a bolsa e investir como se eu estivesse dirigindo a 200 km por hora sem capacete e sem nenhum equipamento de segurança numa moto que eu nunca peguei na minha vida. E isso que é o problema do mercado. As pessoas fazem sem controle dos riscos e aí se expõe a todos os erros de principiantes. E uma coisa engraçada, Dário, que se a gente for comentar um comparativo legal, é que a bolsa é igual o Coliseu Romano na época dos gladiadores. Quem é que ganha? Qual é o gladiador que ganha? É o que mata mais? Não, é o que fica vivo até o final. Correto. O cara pode não matar, ele pode matar uma pessoa. Mas se todos os outros se matarem e ele se ficar vivo, ele ganha o Coliseu. E aí a Bolsa de Valores é isso. As pessoas entram para querer ser aquele gladiador que vai matar todo mundo de vez e vai ser levantado como o cara da glória, o herói. Mas não é assim que funciona. Você tem que entrar com calma, fazer as coisas da forma certa, evitar ser morto e sobreviver. E aí o tempo vai te remunerar porque as coisas vão ficar mais fáceis. Aí nesse caso eu me lembro muito de você falando sobre riscos aí, eu lembro do Paulo Lema, né? Que é aquele mega empresário da Ambev, da Kraft. Ele fala muito que o empreendedor que não toma risco não fez nada, né? Mas quando ele fala de riscos, ele fala de riscos calculados, controlados, né? Com possibilidade de mitigações antecipadas. Então, nesse sentido, eu quero saber você, Thiago, você como especialista na área, finalmente, qual é a maneira correta de eu entrar nesse mercado financeiro com o meu pouco dinheiro que tenho
e mitigar esses riscos com inteligência, né? Qual é o seu conselho nesse sentido? É exatamente você fazer dessa forma. A mentalidade. Depois da mentalidade, a gente vai ver o passo a passo. Mas antes de qualquer coisa, você tem que ter o quê? Fugir do risco da ruína. Não se expor a um risco é um risco de não sair do lugar. Então você Isso. tem que se expor ao risco, mas jamais ao risco da ruína. Então a gente tem exemplos de diversos investidores de sucesso. Eu posso pegar aí, por exemplo, o próprio Thiago Nigro, que é um dos caras mais famosos hoje no mercado. Ele conta, a primeira operação que ele fez na bolsa na vida dele, ele pegou 5 mil reais que ele ganhou dos pais, e em uma semana ele perdeu 100% na bolsa. Ele se É, expôs ao risco da ruína total. Então, começar errado é o primeiro ponto. Você tem que entender quais erros eu tenho que evitar. Primeiro erro, risco da ruína. Segundo erro, mentalidade. O erro mais comum que eu vejo é: eu quero ganhar dinheiro rápido e fácil. Então eu me exponho demais ao risco descontrolado e aí o mercado ele é impiedoso. Quem vem de peito aberto toma a sabolada, né? Não tem jeito. E aí o mercado vai lá e derruba. E esse é o primeiro gladiador que veio lá querendo lutar e perdeu a cabeça. Porque não estava preparado, ele não tem experiência. O cara que não tem experiência, ele tem que vir ali na manha, tentando entender o que as pessoas estão fazendo e tentar seguir o quê? O caminho das pessoas que conseguiram chegar lá. Eu posso botar aqui um teste para todo mundo aqui. Entra lá na lista das pessoas mais ricas da Forbes e vê quantos deles investiram em Bitcoin, fizeram operação de opções, entraram vendido, fazia criptomoeda, binárias. Procura quem fez. Então você vai encontrar pessoas de negócios que investiram em ações de empresas consolidadas, que deram sucesso e tinham imóveis, ativos que geravam renda. Esse é o caminho. E as pessoas ficam querendo criar as formas mirabolantes para achar o caminho mais rápido. E no mundo de investimentos, o caminho mais rápido é o que você se expõe ao risco da ruína. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que a gente tem que ter na mentalidade é horizonte de tempo. Como vocês viram ali naquela simulação, se você tiver um horizonte de tempo de 10 anos, que não é nem um negócio muito rápido, você não quase construiu renda. Você saiu ali 300 mil. Se você for considerar o cenário de Salvador, por exemplo, com 300 mil você não compra um apartamento de qualidade para ter uma vida de um patamar legal. Não estou nem falando de apartamento de 2 milhões, estou falando de apartamento padrão. 2 quartos, 3 quartos. Você não acha. Então, 10 anos vai passar. Mas é uma decisão hoje sua se você vai querer chegar a 10 anos com pelo menos os 300 mil ou sem nada. Porque as pessoas pensam assim, é pouca coisa, então não vou fazer agora. Mas vai passar o tempo, cabe você dizer, eu vou transformar e vou pelo menos chegar lá com 300 mil, porque com mais 5 anos, mais 10 anos eu já tenho 1 milhão e eu tenho uma vida totalmente diferente. E aí você decide agora. Então, o horizonte de tempo é o segundo ponto-chave. As pessoas entram na bolsa querendo investir para um dia, um mês, um ano, no pior dos casos. Poucas pessoas que eu conheço que entrando na bolsa com essa mentalidade de riqueza, ficar rico rápido, pensavam em meses. Não, eu vou operar 6 meses aqui, eu vou sair rico. Não vai, não vai. Você tem que ter o quê? Mentalidade de longo prazo. Era Longo isso que prazo. faz o cego. Exatamente. Tem uma pessoa que fez um comentário aqui. Deixa eu colocar aqui. O Bernardo, Bernardo. ele fez um investimento, ganhou 4 mil reais com investimento lá no Petra 4, né? Sim, 30 Né? dias. 30 dias. A bolsa, ela tá para todos os gostos. O ponto é, você não consegue ganhar 4 mil reais com Petrobras durante 30 dias, repetitivamente, durante 10 anos. É impossível isso acontecer. Até porque você está investindo numa empresa. Uhum. Para ela fazer isso, ela tem que crescer sem parar para entregar um resultado. E aí, aqui a dica que eu posso dar para vocês.
A cotação de uma ação no longo prazo acompanha o lucro da empresa. Então, se você quer comprar uma ação que a cotação vai subir, compre da empresa que vai aumentar o lucro. É só você pegar, por exemplo, empresas maravilhosas. Ambev, ela está 3 anos com lucro ou caindo ou mantendo. O que aconteceu com as ações nos últimos 3 anos? De 18, 20 reais está para 13. A empresa não sendo ruim, ela continua gigantesca, mas aconteceu isso com a cotação. Então, para a Petrobras entrega 4 mil reais todos os 30 dias, o que é que vai acontecer com o lucro dessa empresa? Você acha que a Petrobras vai se tornar a maior empresa do mundo em um ano? Só assim ela vai entregar esse resultado. Então, é possível ter ganhos no curto prazo? Sim, muita gente consegue. Mas o problema dessas operações é fazer isso como uma renda recorrente. E o que é uma renda recorrente? Ela todo mês cai para você. E isso não acontece na bolsa, operando desse jeito. Então, esse é o ponto das pessoas. Elas acham que um ganho vai acontecer eternamente. Eu já fui day trader. Eu já fiz a operação de botar pouco dinheiro e triplicar em uma semana. Botar dos 100 reais e sair com 300 em uma semana. É possível. Só que na outra semana eu perdi 200. Então, se você usa aquilo ali como a vida, você vai ter perdas junto dos ganhos. E aí, sim, uma coisa legal é o seguinte: todo day trader fala o ganho, mas duvido falar a perda. Não adianta você subir 2 degraus e descer 1 no dia seguinte. Você não caminhou. Ou descer 3. Pior ainda. Teve um momento da minha vida que eu arrisquei nas opções binárias e realmente não vale a pena dizer o tamanho do prejuízo. Hoje eu estou com a seguinte situação, Thiago. Eu aplico 25% em ações nacionais. Perfeito. 25% em ETFs e BDRs, certo? Perfeito. 25% em fundos imobiliários, né, que é tranquilo, e a minha segurança fica com Selic. Para o caso de uma emergência, mais diversificado que isso. Então, esse aqui é um modelo que eu andei pesquisando, né, encontrei, e assim, eu achei uma forma mais segura de eu estar caminhando durante essa minha vida aqui de pequeno, micro investidor, né? E aí, Thiago, você queria falar alguma coisa aí? Você chegou aí no que eu chamo de 6º passo. Eu posso vir aqui e definir pra gente como começar no investimento de uma forma geral, do zero, em 6 passos. Óbvio que cada um desses 6 passos vai demandar algumas outras coisas que poderia ser uma live de cada coisa dessa. Sim. E o que eu juntei no meu curso. Então, o meu curso é mostrar isso aí detalhadamente. Mas se eu fosse resumir, o que é que eu posso dizer? O primeiro passo de todos é você investir em conhecimento. Se você vai sem conhecimento, você não vai para lugar nenhum. Então é a mesma coisa da autoescola. Por que a primeira etapa da autoescola não é dirigir? É ir para a sala de aula. Porque você vai estar investindo em conhecimento. Então o primeiro passo que eu digo é: conhecer é importante. O segundo passo é a gente olhar o quê? Perfil de investimento. O que é perfil? Você se conhecer. Porque você acabou de me dizer, eu tenho uma carteira de 25, 25, 25. Mas isso é adequado para você. Tem pessoas que o perfil seria 80% em renda fixa. E aí não se adequa ao seu cenário. Tem pessoas que querem botar 80% em ações e ETFs. É possível, mas ela tem aquele perfil. Então você conhecer qual é o seu perfil, e isso é um trabalho pessoal, eu tento ajudar um pouco no curso, mas você tem que se conhecer. E uma das formas de você se conhecer é tentando. Então, assim, se você for fazer diversos cenários na sua vida, isso aconteceu. Você imaginou que você era de um jeito, que ia se comportar de um jeito, mas quando foi lá na prática, você parou e falou, não era bem assim. E aí você fez o quê? Uma reavaliação do que você imaginou e foi lá e redefiniu a sua mentalidade. Então, esse perfil é importante. É você saber o quê? Eu sou mais conservador, eu sou mais moderado, eu aceito risco, eu sou
agressivo de me expor a bastante risco, sem correr o risco da ruína, mas eu estou ali no mercado, me expondo, aceitando grandes quedas para ter grandes lucros. Então você tem que se conhecer. E o segredo do investimento é você fazer o mais adequado a você. A minha carteira talvez não fosse legal para Dário. E a de Dário não é exatamente a minha carteira, cada um tem a sua. Esse é o segredo do jogo. E aí depois, quando a gente vai para o terceiro passo, é falar o quê? Definir a alocação, que é exatamente isso que você me comentou. Sua alocação hoje é de 25 em ações, 25 em fundos imobiliários, 25 ETFs e EBDRs e 25 no Selic. Essa é a sua alocação. Se eu fosse falar a minha é 20 em ações, 20 em fundo imobiliário, 20 nos Estados Unidos, 25 em renda fixa e 15 na minha previdência, porque eu comecei a construir quando eu era estagiário. Mas, além disso, essa alocação ela não é eterna. Eu já mudei minha alocação no último ano. Talvez daqui a 2 anos eu tenha uma outra alocação, porque a sua alocação ela está vinculada à sua fase de vida. Como é que você, por exemplo, está aguardando a chegada de um filho e você está se expondo na bolsa com 80% do seu patrimônio? Isso não é compatível com o seu momento de vida. Então, você fazer essa definição com base no seu momento é o terceiro passo. Definir sua alocação. Tá? Perfeito. Depois que a gente vai para a alocação, aí vem o momento que eu chamo de namoro. Você não vai e se casa com a primeira pessoa que você conheceu na balada. Ninguém faz isso. E aí, por que as pessoas fazem isso com os investimentos? Nunca ouviu falar e vai lá e bota o dinheiro no mesmo dia, só porque alguém comentou, você viu na internet. Eu vejo pessoas passando um mês para estudar qual tipo de celular vai comprar, mas compra uma ação no mesmo segundo que ouviu a pessoa comentar sobre ela. É importante você namorar o seu investimento. O que é aquele período de namoro? De teste, de você conhecer como ele é realmente, você estudar a fundo, conhecer no detalhe o que está acontecendo ali dentro. Então, o que é que acontece? Se você consegue estudar uma compra de um passivo, por que você não estuda a compra do seu ativo? E aí você olhar assim, se eu quero comprar a ação de Petrobras, o que é a Petrobras? Como ela ganha dinheiro? Como está a segurança dela? Eu confio no que os diretores e conselheiros estão fazendo. Ela tem uma segurança financeira, a saúde dela está boa. Nos últimos anos, como ela se comportou. Você estudar e conhecer a fundo. Você não vai se casar no mesmo dia que você conheceu a pessoa. Ninguém faz isso. Aí, cada alocação em função do momento. Perfeito. Não existe um segredo, uma receita de bolo. Investir não é uma receita de bolo que você vai seguir o passo a passo e vai dar certo. Cada um tem seu cada cal. E aí depois que a gente namorou, conheceu e realmente sabe. Aí vem o passo mais prático. Abrir uma conta. Mas não somente abrir uma conta. É a gente falar o quê? Vou abrir uma conta num banco ou numa corretora? Você não simplesmente entra no apartamento, quer dizer, você nem entrou, né? Você ouviu que alguém está vendendo, deu dinheiro, comprou e vai morar. Você vai conhecer a casa, conheça, procure. Os vizinhos gostam daquilo, as pessoas que estão consumindo ao mesmo tempo que você tem dão boas recomendações. Então, conhecer aonde você vai investir é um passo nesse jogo. Porque você pode estar investindo no banco, mas você também pode estar investindo numa corretora independente. É importante sinalizar que os bancos têm a sua própria corretora. Então, sempre que você vai investir, é na corretora. Mas você pode ser direto do banco ou numa independente. E aí, quando eu falo sobre isso, por que é importante conhecer? Você realmente está numa instituição que te oferece o que você quer? Se você definiu sua alocação, sabe aonde você vai investir, e aí, quando você vai olhar lá dentro das regras do banco ou da corretora, para você fazer aquilo, você tem prejuízos, você não vai fazer naquela instituição. Se você pesquisar que aquela instituição tem um produto muito bom e a outra tem um produto muito ruim,
Por que você vai se manter nessa instituição e colocar o dinheiro nesse daqui? Se você já tivesse namorado e conhecido, você já saberia. Então, o ponto de decidir aonde você vai investir é exatamente esse passo. Eu costumo dizer que bancos, tradicionalmente falando, quando a gente vai falar dos maiores, né, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, eles são bancos que têm um investimento legal, mas você tem que chegar até lá. Se você chegar na porta do banco de varejo e, sem saber de nada, pedir para o gerente que fica ali do lado de fora atendendo a 80 pessoas por dia, quer investir, e nem dizer aonde, o cara vai te botar o primeiro produto que tem uma taxa embutida altíssima, que a rentabilidade vai ser muito ruim e você vai ter prejuízos. Então não vale a pena. Agora, se você é um privado, se você tá o quê? Se você tem aquele acesso ao premium, aí o que é que você faz? Você vai ter acesso aos melhores produtos. Esse é o segredo do jogo. Eu costumo dizer assim, se você for premium, premier, prime, estilo, personalité, ali você vai ter a corretora real que vai oferecer aquilo que você vai ganhar dinheiro. Fora desse cenário, é muito difícil. Você realmente tem que conhecer muito a fundo. É como você entrar no brechó para achar uma, sei lá, Dolce Gabbana. Você não vai achar facilmente uma Dolce Gabbana no brechó, mas é possível. Então é aquele trabalho detalhado. O segredo de hoje é o quê? As corretoras independentes, que não tem mais esse vínculo com o banco, reduzem taxas, abrem para qualquer pessoa, exatamente as pessoas que têm pouco valor financeiro, e está mais acessível. Então, o ponto agora é abrir conta numa corretora que não tem taxa, que é digital, que você resolve tudo online, se tornou uma ferramenta muito mais fácil do que os grandes bancos. Por exemplo, assim, eu já paguei R$ 40 de fazer uma operação na bolsa no banco grande e hoje eu pago zero para fazer quantas operações eu quiser no banco digital. Então é uma escolha minha. Eu escolhi isso. Se eu não fosse pesquisar, eu poderia estar pagando R$ 40 por uma operação. E agora que você já sabe investir, o próximo passo é montar a carteira. Montar a carteira é o quê? Você já sabe estudar, você já sabe selecionar, você vai definir quais são os pedacinhos que vão compor aquela carteira alocada que você criou. Então, quando a gente fala, como o Dário disse, 25% é ações, que ações vão compor esses 25%? Esse é o próximo ponto. E isso aí ele só tem um detalhe, você não precisa definir tudo antes de investir. Você pode fazer esse processo ao mesmo tempo. Mas não comece de vez, como por exemplo o Dário falou assim, um conhecido meu que foi desempregado agora, recebeu o bônus dele, né, do seguro-desemprego, e tem lá R$ 10.000 para investir. Esse cara, ele precisa fazer todo o passo a passo antes, saber toda a carteira, todos os ativos, a alocação de cada um, para aí sim começar. E mais do que começar com tudo de vez. O último passo é começar aos poucos. Então aqui, um resumão da gente na tela agora para a gente jogar aqui bonitinho. Qual é o passo a passo? Conhecimento, saber seu perfil, definir sua alocação, estudar antes da primeira aplicação, abrir uma conta, montar a carteira diversificada, tá, gente? Se você compra todo o seu dinheiro em ações da Petrobras, você não está diversificado. Eu gosto de dizer que, na real eu gosto não, tem um estudo feito por uma universidade americana que comenta que após 15 ativos, você tirou o efeito do risco sistêmico. Até 15 ativos, você ainda está o quê? Correndo um risco sistemático de impactar toda a sua carteira de vez. O que é isso? Aí eu fui lá e comprei Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Porque eu confio no Banco do Brasil. Eu confio em bancos do Brasil. Beleza, você está diversificado. Mas aí vem um governo e faz uma mudança tarifária ou de impostos e a receita de banco derruba 40% com essa mudança. Aqueles seus 4 ativos vão para o saco ao mesmo tempo.
Então você não está diversificado. Diversificado é você realmente botar um ativo que tem venda em um lugar, um trabalha no outro setor, um é cíclico, o outro é constante. Você realmente colocar vários ativos que eles não têm correlação, e aí você tem uma diversificação. E por fim, comece aos poucos. Pense comigo, se eu tenho uma lanchinha pequenininha ali, um monomotorzinho que você vai para 3 pessoas, e você tem um transatlântico, o que é mais fácil de mudar de direção? O barquinho, porque ele é pequeno, ele é leve. Então você começar com pouco, você consegue rapidamente fazer ajustes de rota. Agora, se você bota todo o seu capital de vez em um investimento só na primeira aplicação, você botou um transatlântico no mar. Se tiver um iceberg na frente, ele não desvia, ele vai bater. Então, faça pequenos movimentos. Pô, Thiago, eu descobri que eu preciso investir a partir de agora. Eu tenho 50 mil reais guardado na poupança. Eu vou tirar e botar tudo na bolsa? Não. Divida esses 50 mil reais em 5 e passe 5 meses comprando 2 vezes por mês. Então faça 10 aplicações. Ao pouquinho em pouquinho. Compre um de cada vez. Por quê? Se você comprar tudo no momento e a bolsa cair, acabou seu dinheiro. Você não tem mais o que fazer. Agora, eu comprei hoje, a bolsa caiu. Aí eu comprei de novo, melhorei. Aí a bolsa subiu, aí eu comprei. O meu preço veio um pouco mais acima, mas ainda abaixo do que tá. Então você vai fazendo essa construção, exatamente começando aos poucos. E essa é a maior vantagem de quem é novo, está começando a vida hoje e tem condição de investir. É você ter aquele pequeno dinheirinho, porque o aporte desse mês, ele vai ser exatamente o tamanho do aporte do mês que vem. Então, se o pior acontecer, você vai pela metade, você vai fazer uma média direto. Agora imagine, um cara que tem 1 milhão de reais e ele faz um aporte de 50 mil. Não vai mudar em nada, é o transatlântico. Então a ideia é, comece cedo, comece pequeno, pegue aquela parcela de 300 reais, 200 reais. É possível fazer aporte de 100 mensalmente. No Tesouro Direto, 106 reais aproximadamente. Fundos imobiliários, a grande maioria com 100 reais. Tem de 10, tem reais, 10 reais sim. E ações, pouquíssimas ações são acima de 80. A grande maioria está ali na faixa entre 10 a 40 reais. Comece. A pior escolha hoje, aguarda. Vou esperar não ter um problema político. Eu vou esperar a crise passar. Eu vou esperar meu cartão de crédito fechar. Eu vou esperar minha mãe me dar dinheiro. Eu vou esperar comprar meu celular. A gente espera. Eu vou esperando. E a vida vai passando. E aquele 10 reais que você podia ter deixado lá, já você perdeu aquele dinheiro. Porque aqueles 10 já poderia ter virado 12, 15, 20 e você está perdendo dinheiro. Então, comece pequeno e façam isso de uma rotina. Todo mês, invista um pouquinho. Grande aula, viu, cara? Rapaz, estou super satisfeito aí com sua participação. Eu acredito que todos que estão aqui participando também estão super contentes. Vamos abrir dúvida? Exatamente. Vamos agora para as perguntas aí. Essa parte é boa. Pessoal, vocês têm alguns minutos aí para fazer as perguntinhas aí para o Tiagão. Fiquem à vontade. Bate pronto. Enquanto a galera está pensando aí em perguntar, eu quero fazer uma pergunta rápida, uma pergunta não programada. Qual é a diferença, isso para a nossa audiência atual aí, para as futuras que irão assistir, qual é a diferença de uma ação do tipo ETF para um investimento, sei lá, numa Magazine Luiza, que inclusive está em alta no momento? ETF é você investir num conjunto de ações. Então, Thiago, eu quero investir, mas eu não quero passar por esse processo de estudar uma a uma, decidir e ir a fundo. Você pode comprar um ETF que dentro dele tem uma cesta, por exemplo, de 70 ações diferentes. Óbvio que você não vai fazer aquela separação.
separação, né? A boa, da ruim, da média, vai estar tudo ali misturado. Mas você vai estar o quê? Investindo diversificadamente, sem ter que estudar a fundo. Óbvio que você precisa estudar o histórico do ETF, mas você não precisa estudar as 74 ações que fazem parte do BOVA11, por exemplo. Ou das 500 ações que fazem parte do IVVB11, que replica o S&P 500, que são as 500 ações do mercado americano. Então, aquela pessoa que está querendo começar, Thiago, eu quero largar lá, eu sei que bolsa, eu acho que não é a melhor estratégia, mas pelo menos ele está querendo. Então entra com o ETF, coloca o dinheiro lá e ele vai replicar o resultado de tudo que tiver lá dentro. Então qual é a grande diferença de você escolher ETF ou ir numa ação como a Magazine Luiza, Petrobras, VEG, Oi, etc. É você fazer aquela separação joio do trigo. Você pode chegar lá na saca, pegar uma concha e jogar na panela, ou você pode fazer aquela separação de quais são os grãos que estão podres, ruins, que não estão aparência legal, e só levar para sua panela aquilo que você achou importante, bom e de alta qualidade. O resultado vai sair lá da outra ponta. Consequentemente, a cesta vai ter um resultado, vai gerar aquela comida, mas não vai ser aquele mesmo gostinho caseiro de qualidade se você tivesse selecionado. Mas é possível. Show de bola. Vamos às perguntas aqui, ó. Bora. O Bernardo está perguntando: Thiago, o que você acha sobre as criptomoedas? Show de bola. Essa pergunta eu adoro discutir, porque é importante a gente sinalizar a diferença na nossa mentalidade. Deixa eu voltar aqui naquele slide que eu falei sobre ativos e passivos, que é o seguinte: qual é o ponto da criptomoeda? Criptomoeda, para mim, é basicamente o dinheiro que você vai botar no jogo. Thiago, o que é dinheiro do jogo? Quando você chega um momento que você já montou sua carteira de investimentos, você pode separar uma parcela, 2, 5, até 10% se você quiser, se você tivesse apetite, de investir em ou especular em outras coisas. E aí, qual é o meu ponto? Porque eu, pessoalmente, não coloco nenhum centavo meu em criptomoeda. Porque eu quero comprar ativo. E ativo é aquele que gera renda. Qual é a renda que você recebe ao comprar uma criptomoeda? Nenhuma. Comprar criptomoeda, para mim, é a mesma coisa de você comprar real, dólar, euro, libra, ien ou bitcoin. É você comprar uma moeda e ela vai estar flutuando com câmbio. Só que o lado do Bitcoin é um câmbio diferenciado. Ele não tem efeito da regulamentação dos bancos centrais e nem do poder de impressão de moeda dos próprios bancos centrais. Então ele tem um efeito diferente, mas no seu funcionamento geral, você está simplesmente colocando dinheiro em uma moeda. Eu tenho um investimento em dólar. Então, para mim, eu estou fazendo a mesma coisa. Porque eu estou falando que o dólar subiu 40% esse ano, e além disso, meu dólar está em ativos. As empresas que eu comprei com esses dólares, elas geram renda através dos dividendos. Então, o dinheiro que eu apliquei nessas condições me geram realmente uma condição de pagar a conta. Por quê? Beleza, você tem uma valorização, aquilo ali veio dinheiro. Mas e se não vier uma outra valorização? Como é que você paga a prestação do seu imóvel daqui a um ano? E se daqui a um ano o Bitcoin caiu 80%? A gente não sabe. É totalmente especulativo. Eu não gosto de crucificar. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Mas, para mim, você pode pegar o seu dinheiro e ir para Las Vegas e jogar no cassino, ou colocar no Bitcoin, ou ir para o Forex, ou operar em binárias. É o seu direito, você faz o que quiser com o seu dinheiro. Eu, pessoalmente, não faço, porque hoje minha mentalidade é: quero construir um patrimônio de ativos, que eles vão gerar renda, e quando eu quiser me aposentar, eles vão pagar minhas contas. Pô, eu comecei há pouco tempo, mas eu já consigo pagar o quê? Minha Netflix, meu Spotify, a conta da TV do futebol, tudo isso aí tá pago.
Por quê? Eu tenho ativos. E o Bitcoin, qualquer criptomoeda, o dólar, o real, eles não fazem isso. Então, meu ponto de moeda é esse. Minha mentalidade hoje é voltada para ativos. Eu não tô te ouvindo, Dário. Pronto. É sempre uma polêmica falar sobre criptomoedas, né? E você vê, Sim. um Bitcoin hoje custa 64 mil e poucos reais, né? Uhum. Então, no início, quem investiu no começo realmente faturou uma boa grana. Né? Sim, foi uma puta especulação. Hoje é extremamente complicado e perigoso entrar. Eu, particularmente, né, acho muito perigoso. Vamos aqui falar. Realmente aí a questão da análise de risco, né? O Walter pergunta: quanto tempo do meu dia terei de separar para acompanhar os meus investimentos? Beleza. Vamos voltar lá àquela paródia não, aquela metáfora do namoro. Eu não sou casado, né? Eu não tenho 25 anos de casado como alguns aí têm. Quanto tempo você leva analisando o seu relacionamento com sua parceira ou seu parceiro? Aquilo ali já está no seu dia a dia. Agora, quando você estava paquera, quando você estava em outro momento, ali era uma dedicação maior. Então, investimentos é a mesma coisa. Você precisa dedicar no início para se capacitar, para conhecer, para estudar e definir. Depois que você tem, o que eu faço? Eu decido antes, estudo com muito cautela, então eu levo 1, 2, 3 dias analisando a fundo algum investimento. Depois que eu faço, se for ação, eu só vou olhar de cada 3 meses. E aí eu vou olhar a bolsa, o quê? Quando cai o dinheiro do meu salário, dos meus ganhos, e eu vou pegar aquele dinheiro para investir. Então eu só vou passar o olho naquele mercado e definir. Sendo bem sincero, como é minha rotina? Caiu o dinheiro no salário. De noite, eu abro o meu computador, atualizo o meu cenário de vida. Então, onde é que está meu dinheiro, o que é que valorizou, o que desvalorizou, como está a minha alocação. Ah, eu defini que eu quero ter 20% em ações. Estou com 24%, eu não invisto em ações. Aí eu olhei minha renda fixa. Eu queria ter 25%, estou com 22%. Pronto, o dinheiro do salário vai direto para a renda fixa. Eu não paro para analisar. Beleza, vou investir em ações. Eu tenho a minha planilha, a planilha que eu disponibilizo no meu curso, por exemplo, para quem quiser administrar. Você atualiza ela, ela te dá qual é o investimento que você deve fazer. Eu anoto no papel, eu vou comprar 100 ações de Petrobras a valor de tanto, que é o valor que fechou. Pronto, anotei nesse papel. No dia seguinte, acordo, trabalho. Quando dá aquele tempinho, horário do almoço, tomar um café, alguma coisa, pego o celular, papel, compro o que eu tenho que comprar e volto a trabalhar. Então, é um outro paradigma. As pessoas acham que investir é fazer exatamente o que os profissionais fazem. Não. Se você é um piloto de Fórmula 1, você tem que dirigir quantas horas por dia? Muitas. Mas se você usa o carro para levar para o trabalho, você passa 20 minutos e acabou. É a mesma coisa. Se você não é um profissional de investimentos, você deve gastar, entre aspas, o tempo de investimento, a mesma coisa que você faria qualquer outra atividade do dia que não é relacionada à sua atividade principal. Show de bola, Tiagão. Você aí, ó, olha só o que ele disse para você aí, ó, menina cheia de exemplo. Mas a gente tem que mostrar na prática, né? Senão fica um negócio muito fora. Agora você vê, no meu caso, que eu tenho na área de imobiliários, por exemplo, qual é a sua... Essa é uma pergunta não programada. Boa, né? toda. Agora eu lhe pergunto, qual é a sua visão com relação à turma que se quebrou nesse momento de crise do Covid, já que não tinha um caixa, que é o exemplo que eu dei do Selic ali, né? Perfeito. Porque no momento que houve aquele problema todo, eu tive de onde tirar para repor o que eu perdi. Enfim, mas qual é a sua visão do mercado? Você acha que, do seu ponto de vista, que acompanha mais perto do que essas coisas, você acha que a recuperação do mercado imobiliário é iminente para este ano ainda? Qual a sua visão sobre isso? O mercado imobiliário ele tem um comportamento diferente, né? Ele está muito mais alinhado à inflação e parte de juros do que realmente à bolsa. A bolsa é só o lugar que está sendo negociado.
Então, o que acontece? A gente está enxergando uma certa inflação acontecer e a taxa de juros se mantendo baixa, porque a gente está em uma retração econômica, né? Nosso PIB saiu hoje menos 9%, e esse efeito provavelmente vai manter a taxa de juros no patamar baixo durante um certo período. Então, isso gera uma certa valorização de ativos do mercado imobiliário. Mas, assim, outro ponto que eu gosto de dizer da mentalidade. Eu não entro no investimentos em bolsa de valores ou qualquer um que seja para prever o futuro. Eu acho que é muito mais importante você ter uma estratégia, um plano B de como se comportar e se preparar para aquele momento ruim, do que você ficar tentando acertar o que vai acontecer no futuro. Porque ninguém Hollywood, acerta. né? Coisa de Hollywood. Não, Né? tem uma frase do filósofo, investidor e mega empresário Ray Dalio, que ele diz o seguinte: quem vive atrás de uma bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. É isso que acontece. As pessoas que ficam lá tentando acertar o que vai acontecer no futuro são as que mais se têm prejuízos. Porque o cara fica lá, não, a bolsa vai subir, aí entra com tudo, aí a bolsa cai, toma prejuízo, não estava preparado, sai do jogo. Não, a bolsa não vai subir, tá o pior momento, vai cair, aí fica fora do jogo, porque ele prevê o futuro. Aí a bolsa sobe, ele deixou de ganhar dinheiro. O que é que eu faço? Eu tô com o meu plano B, que é o meu investimento em caixa, preparado para qualquer momento ruim. Se ele acontecer, eu sei o que eu fazer. E se ele não acontecer, meus investimentos estão valorizando. Então eu me tornei o quê? Antifrágil. Exatamente. Vamos lá. Silva Lopes, Opa, nosso Silva Road Lopes, Capital. grande. A exemplo do Dário, que investe 25% em cada área, qual o ideal de percentagem a investir em cada papel ou investimento? Ou seja, pulverizar meu capital em quantos papéis? Aquela coisa que eu falei. A partir de 15 ativos, você elimina o risco sistêmico. E aí tem um ponto de você pulverizar. Só que tudo no nosso mundo hoje, tem gente que diz que aquilo ali é real e tem gente que diz que aquilo é falso. Tem gente que diz que o coronavírus existe, tem gente que diz que não existe. Tem gente que fala que está imune, tem gente que fala que não. Não, acontece a mesma coisa. Tem gente que fala que você pode estar pulverizado e aquilo ser prejuízo, e tem gente que fala que pulverizar ao máximo é melhor. O que é que eu tento falar? Não existe uma regra perfeita que vai ser a solução de todos os problemas. Mas existe o lado contrário. Eu prefiro de dizer o que você deve evitar do que você fazer. Então, para mim é o seguinte: tente evitar uma alocação de mais de 10% em um único ativo na sua carteira e não se exponha mais do que 30% em um único setor de atividade. Então, por exemplo, assim, eu vou montar minha carteira e eu quero comprar Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Não bote mais do que 10% em cada e não tenha 30% em bancos. Que aí você vai estar evitando o risco da ruína, que é exatamente o risco sistêmico. Eu conheço investidores de mercado hoje que estão na internet que a pessoa tem 80 ativos e está tendo resultado. Eu estou lendo o livro agora do Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de uma casa de investimentos nos Estados Unidos, que ele falou, quanto mais melhor. Porque quanto mais ativos eu achar, maior a minha chance de ter aquele loteria, aquele prêmio da loteria, e menor minha chance de prejuízo daquela que der errado. Então, assim, é posição pessoal. Eu tô muito mais pro lado da pulverização, mas sem pulverizar demais, do que para daquele valor a mais do que 20 ativos você não deve ter. Eu acho que limitar as pessoas sempre é ruim. Então, dica, tenha a sua carteira, aquilo que você puder administrar. Se você puder administrar 100 ativos, tenha 100. Porque a chance de você ter um bilhete de loteria com 60 pontos é muito maior do que com 7. Então, essa é a dica. Aí, show de bola, cara. Excelente exemplo. Olha aí o Walter aí falando para você aí, ó. Momento para ver o futuro. É isso aí. Engraçado que conversamos sobre isso, não foi essa semana aí? Foi. Sobre esse mito que as pessoas têm que o cara que opera, ele consegue prever o futuro das coisas. O que acontece é que a gente acompanha o mercado, né? Está sempre lendo, sempre investigando as coisas, acompanhando as notícias. Então, existe ali uma tendência que
pode apontar para alguma coisa, mas significa Sim. que aquilo é real? Não, não significa. É complicado ficar fazendo esse tipo de jogo. Às vezes você se queima muito mais do que você ganha. Vamos lá. O Heraldo pergunta o seguinte: Thiago, você investiu no Oi Brasil? Oi BR3. Essa é ótima. Ó, no meu curso, o que eu prezo de dizer é o seguinte: você deve estar investindo em empresas lucrativas, rentáveis, seguras, com a saúde financeira em dia. E aí a OIBR não passa nos meus critérios. Só que eu não acho ruim uma pessoa investir em OIBR, mas eu coloco o OIBR na mesma sacola do dinheiro que você poderia estar indo para Vegas. Você pode botar lá e ganhar uma bolada, mas você também pode entrar lá e perder tudo. Então, olhando fundamentos da empresa, eu não boto o meu capital. Mas tem gente que botou e ganhou. E a bolsa é isso. Toda vez que tem alguém comprando, tem alguém vendendo. Toda vez que tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Beleza. Vamos agora para a última pergunta aqui. Nosso querido Bernardo. Vamos lá. Tiago, investir em LCI e LCA tem outra vantagem, além de não pagar imposto de renda? Sim, correto. LCI e LCA você não paga imposto de renda, mas aí, de novo, em relação ao quê? Tudo no investimentos é uma relação. Se você estiver comparando com fundos imobiliários, eu prefiro investir em fundos imobiliários. O rendimento é isento de imposto de renda e normalmente o ganho é maior. Agora, se você estiver falando de investir em poupança ou no Tesouro Selic, talvez que tenha uma vantagem maior da rentabilidade com risco não tão maior. Então, não tem muito certo ou errado no investimento. O que as pessoas acham é, eu preciso que alguém me diga onde eu vou investir. Não é muito isso. Faça aquilo que se adequa àquilo que você deseja. Por exemplo, eu quero investir num produto para daqui a 5 anos trocar de carro. Ações é o pior cenário para você. Daqui a 5 anos pode ter uma crise como a gente teve hoje e você perder 60% do valor que você tinha. Não adianta de nada. Agora, se eu quero investir para aposentadoria, investir em poupança não vai funcionar. Então, não tem certo ou errado, não tem o ponto certo. É você olhar o seu cenário, seu objetivo, seu horizonte de tempo e definir com ele aquela aplicação, aquele ativo que vai adequar ao seu resultado. Isso aí já responde uma pergunta que o Marilson acabou de fazer aqui, ó. Tem uma graninha na poupança, estou investindo bem? Então, depende do que você está usando como investir bem. O que é investir bem? Se o dinheiro que você tem na poupança é exatamente o dinheiro daquela necessidade de emergência que você quer resgatar em qualquer momento, você está investindo bem. Agora, se você está investindo na poupança esperando ter rentabilidade e ficar rico, você está investindo mal. Então, de novo, eu não acho errado investir em poupança. Agora, se você coloca todo o seu capital na poupança e você espera ter um resultado, você está investindo errado. Mas eu posso ter investimento em ações, fundos imobiliários, Estados Unidos, renda fixa, Tesouro Selic, CDB e ter um dinheiro que é um dinheiro que eu posso resgatar a qualquer segundo na poupança. Porque eu sou uma pessoa que precisa de dinheiro urgente e eu não quero deixar o dinheiro parado na conta corrente. Você está investindo bem. Então, o errado não é o produto. É como você monta a carteira, a sua alocação e o seu perfil de risco. Exatamente. A Caixa, a poupança ou a Selic é um fundo de retirada rápida, né? Para uma emergência. Exatamente. Gente, eu vou agora deixar o Thiago fazer as considerações finais com relação ao seu treinamento. Tá todo mundo ansioso para saber um pouco mais sobre esse treinamento aí. Fique. Pronto. Muito obrigado a todos. Eu espero que eu tenha trazido um conhecimento de valor para vocês, tentado transformar um pouco a mentalidade, como vocês entendem a relação com o dinheiro. E o meu propósito é esse. Eu quero usar essa linguagem simples, rápida, dinâmica, para que qualquer pessoa que nunca entrou nesse meio vá lá e fala: eu posso. Eu não preciso ser um profissional. Eu só preciso fazer aquilo. É o meu carro. Eu posso dirigir. Você não vai ser o Lewis Hamilton, mas você vai dirigir. Então, aquilo ali vai gerar o quê? Um dinheiro que você daqui para frente consiga pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu telefone, seu aluguel, seu condomínio, não sei. Você conseguir investir para não ter tanta necessidade de trabalhar para pagar essas contas.
E aí o meu curso foi criado dessa forma. O link dele é programaoseudinheiro.com.br, é o meu site, lá tem todos os detalhes. E é uma plataforma online, você assiste onde você quiser, na hora que você quiser, pode parar, dar pausa, voltar, assistir mais rápido, assistir mais lento, acessar todos os documentos, materiais de apoio, resumos, tudo que a gente oferece, exatamente para que no período de aproximadamente 2 meses, a depender do seu ritmo, você consiga entrar no seu computador, no seu celular e investir por conta própria. Você não depender de ninguém, você não ser tutelado por uma pessoa, você tomar as rédeas do seu futuro e falar assim, eu consigo ser a pessoa que vai ser um daqueles 1% dos aposentados que é independente. É simplesmente liberdade. O nome do meu curso é Alcance Sua Liberdade. Não estou oferecendo para você a condição de ser um milionário em 5 anos. Se fosse isso, eu estava fazendo sozinho e daqui a pouquinho eu estava indo me embora para Maldiva e ninguém ia nem saber de mim. Eu estou querendo transformar pessoas. Eu estou querendo passar o que eu aprendi, a forma, a metodologia e a trajetória para isso, para qualquer pessoa. Não tem idade, não tem sexo, não tem renda, você pode. Eu tenho um aluno que ganha salário mínimo, consegue investir R$ 120, casado, e tá lutando pelo resultado dele. Porque eu mostrei com o número que o que ele consegue construir, ele consegue alcançar em 30 anos o triplo do que ele imaginou que ele conseguiria juntar com dinheiro. Por quê? O dinheiro trabalha melhor do que você. O dinheiro gera mais dinheiro do que você gera. A não ser que você seja um Mark Zuckerberg, um Steve Jobs ou um Jeff Bezos. Aí realmente trabalhe, esqueça o investimento, faça sua empresa e tenha um resultado. Mas pessoas normais, é simplesmente você estar lá focado em construir o seu patrimônio e lá na frente você ter a tranquilidade porque você alcançou liberdade. É esse o jogo, é isso aqui que eu estou para fazer e é o que eu ofereço para vocês. O conhecimento técnico é fácil conseguir? É. Mas eu montei eles para vocês de que rapidamente, no senso lógico, crítico e fácil de entender, você vai fazer esse caminho, evitar erro, evitar prejuízo, evitar perdas, ganhar tempo e ter o resultado que você merece. É isso aí. Tá mudo. Eu quero lhe agradecer por sua participação aí, foi muito especial para mim, contribuiu bastante para o nosso conhecimento aí, para a gente estar agregando valor no que diz respeito ao investimento, esclareceu a dúvida de muita gente aí. Esse vídeo, por se tratar de YouTube, por se tratar de uma live, mas eu vou deixar aqui no canal. Show. Será uma fonte de consulta, uma fonte de pesquisa para muitas pessoas. E eu lhe parabenizo por essa apresentação essa noite, tá? Muito obrigado Dário. pela oportunidade. E eu agradeço pelo convite. As portas estão abertas para quando você quiser retornar para apresentar alguma coisa. E mais do que isso, meu Instagram, como você colocou aí, tô todo dia postando conteúdo de valor, tirando dúvida. Então, se tem alguma pergunta, entra lá, entra em contato, manda mensagem, eu respondo todo mundo. Vou colocar de novo aí, porque você merece. Isso. Pronto, show de bola. Então, Thiago Sena 92 no Instagram. Tem o meu canal no YouTube também, O Seu Dinheiro, com conteúdo também. E o site do curso é o que tem todos os detalhes. Então, ali você me encontra, tem todos os acessos, conteúdo gratuito no Instagram, no YouTube, o meu próprio curso. E é isso. Não fique com a dúvida. Não prenda aquilo e ache que você não tem capacidade. O mercado, ele é o lugar mais democrático do mundo. Não tem cor, não tem raça, não tem dinheiro, não tem família. Você é um CPF, é um número e faz o que você quiser. Então tá nas suas mãos. É sua escolha você dizer se você vai ou não vai. Porque o tempo vai passar. Ah, Thiago, eu não invisto porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. Mas você liga o despertador para trabalhar. Por que você não investe pensando no amanhã? É isso aí. Olha lá, um paizão orgulhoso aí. A turma gostou muito, muito, muito de sua apresentação, viu, cara? Show de bola. Vamos finalizar por aqui.
Já temos um pouco mais de 1h30 de live. Eu quero agradecer aí a participação de todos. Um abração, Tiagão. Muito obrigado, Dário. Boa noite a todos, pessoal. Invistam. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco essa noite. Na próxima semana, na próxima terça-feira, teremos uma live focada em abertura de empresa, onde o nosso querido Túlio estará presente aqui, falando um pouco de como é possível abrir uma empresa do zero. No mais, muito obrigado por você estar aqui conosco, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.